Sejam bem-vindos ao canal Descomplicode e ao longo do vídeo de hoje falaremos sobre listas. Bom, as listas são estruturas dinâmicas que armazenam informações e na lista tem uma estrutura chamada nó. Dentro desse nó tem um tipo data, que vai ser armazenado os valores, o outro tipo que vai ser um ponteiro, que vai apontar para o próximo nó. E na lista, a gente tem a lista simplesmente encadeada e duplamente encadeada. Na simplesmente encadeada, ela vai ter o valor data e o ponteiro para o próximo nó, somente. Agora, dentro dessa estrutura, é claro, né? Agora, na duplamente encadeada tem uma diferença. Ela é uma variação da simplesmente encadeada, onde ela também vai ter um outro nó dentro dessa estrutura que vai apontar para o nó anterior. Então, na simplesmente encadeada, é feita uma busca do início ao fim, e na duplamente encadeada pode ser feita uma busca tanto do início ao fim, quanto do fim ao início. E nessas listas, vai ter tanto algumas operações básicas como a inserção, a remoção e a busca. Na inserção pode ser feito tanto inserções no início, no meio e no fim. Tanto a remoção pode ser feita tanto no início, no meio e também no fim. E a busca é feita sequencialmente inteirando entre os nós. E, bom, a gente pode iniciar agora o desenvolvimento dessa lista. Como é em C, primeiro podemos colocar as bibliotecas. Então vamos ter o include std.io. Vamos colocar o include std.lib, onde nesse include a gente vai usar a alocação de memória. Bom, na estrutura a gente vai começar com typedef, struct. Vamos colocar node, né? Node. Bom, e a ideia aqui, primeiro a gente tenha uma variável do tipo int, que a gente vai armazenar os valores. Então, podemos colocar como int data. Depois teríamos um nó, que vai apontar para o próximo nó. Então, vamos colocar struct node asterisco next. E o nome, node. Agora, a gente tem a estrutura. A gente tem a estrutura do nosso nó. Então, podemos agora criar a função que vai formar esse nó. Ele vai retornar um tipo node, asterisco, ou seja, um ponteiro. Podemos chamar de create node. E vai receber por parâmetro um data. A ideia é que, inicialmente, a gente vai alocar dinamicamente um espaço para esse nó, para esse novo nó. E também reparei que o typedef foi escrito errado. Peraí. Typedef. Bom, então a gente vai criar um espaço para alocar esse espaço de memória. Então vai ser do tipo, vai ser um ponteiro, ou seja, a gente vai apontar para esse espaço, em que eu vou chamar de new node. E ele vai receber um node asterisco m alloc size of e o node. A ideia é que seja alocado um espaço do tamanho do node e a gente vai ter esse ponteiro new node apontando para ele. Dentro de new node, nós entraremos no campo data e vamos inserir a data.
e foi o valor que a gente recebeu por parâmetro, em que a gente vai inserir no campo dentro dessa estrutura que vai ser o nó. No outro campo, new node, next, vamos inserir null. Porque a ideia é que quando a gente criar esse nó, ele não vai estar apontando para nenhum outro lugar. E após isso, podemos dar um return nessa função, new node. Agora, com a função que cria o nó feito, a gente pode criar a função que insere o nó no início. Então, a gente vai ter... Ela vai ser do tipo void, ou seja, não vai retornar nada. Podemos chamar de insert at begin. Begin. Além disso, a gente pode colocar maiúsculo, né, nos inícios. O início da primeira letra. At begin. E por parâmetro a gente vai receber um node, dois asterisco, asterisco, head, e o int data. A ideia é que a gente recebe o ponteiro para um outro ponteiro que é o ponteiro do início. E também o valor que a gente vai inserir. Então a gente vai ter um node. Vai ser um ponteiro para um novo nó, que a gente vai receber esse nó através dessa função criada em cima, create node. Então vai ser create node, e vamos enviar o data que a gente recebeu por parâmetro aqui, onde vai receber aqui também, e vai fazer a operação para inserir dentro desse nó. Bom, após isso, no campo next, a gente vai inserir o início, ou seja, o primeiro nó. Caso head. Bom, e dentro desse head, a gente vai receber new node. A ideia é que dentro desse asterisco head, onde vai estar apontando para o primeiro nó, a gente vai inserir o novo nó. Ou seja, a gente vai usar esse asterisco head para identificar o início da lista. E a gente, após inserir no início, o novo nó que a gente inseriu, ele vai passar a ser o primeiro nó, e o antigo vai passar a ser o segundo. Então a gente precisa repassar o novo nó para o asterisco head. Bom, após ter feito isso, a função está completa. Então podemos, em seguida, criar o void insert at end, onde vai receber o parâmetro o node, a mesma ideia, asterisco head, asterisco, asterisco, head, print data. Bom, a ideia aqui é que a gente vai receber esse ponteiro para o outro ponteiro do início e o valor, né? Como a gente quer inserir no final, então a gente vai criar esse ponteiro pro novo node, ou seja, pro novo nó, e faremos a mesma operação. Usaremos a função createNode, enviaremos o valor que vamos inserir na data. Em seguida, vamos ter um if, em que a gente vai verificar se existe alguma coisa nessa lista, se essa lista é uma vazia ou se já tem algum nó dentro dela. A gente vai verificar vendo se o ponteiro para o primeiro nó é null. Além disso, a gente vai colocar asterisco head e vai receber o new node. Isso significa que se a lista é vazia, que é a condição que entra nesse if, o nó que a gente criou, ele vai entrar no início, no head, no asterisco head, no ponteiro para o início.
E nisso a gente vai dar um return, ou seja, a operação já foi feita. Agora, o ponto em questão, deixa eu ver. Faltou asterisco e vírgula, ou ponto e vírgula aqui. Bom, aqui a gente vai ter um node asterisco temp, ou seja, vamos ter um ponteiro temporário que vai apontar pro início. Vai receber o ponteiro que está apontando para o início. E dentro desse while, a gente vai temp next, identificar se o último nó, se é o último nó, ou seja, a gente vai percorrer todos os nós até encontrar um nó que o próximo nó é um null, ou seja, não tem próximo nó. Então vai ser temp no campo next, diferente de null. Nesse caso, a gente vai receber temp no campo next. A ideia é, dentro desse while, enquanto o próximo nó for diferente de null, ou seja, enquanto tiver próximos nós, a gente vai estar iterando, percorrendo com esse comando dentro do while, cada um desses nós até chegar no último. E quando chegarmos no último, o temp no campo next vai receber o novo nó, vai ser new node. Bom, e após isso a gente terminou o insist de inserir no final, a função de inserir no final. Então isso significa que podemos criar a próxima função, a função em que vai deletar pelo valor que a gente vai receber. Então vamos chamar de delete by value, e vamos receber o ponteiro que aponta para o ponteiro do início e o valor que a gente quer pagar. Bom, e aqui a gente vai ter um node, ou seja, um node asterístico temp, ou seja, vamos ter um ponteiro temporário que vai estar apontando para o início, asterístico head. Teremos um outro ponteiro prev, vai estar apontando para null. E esse ponteiro prev ele vai ser o ponteiro anterior ao ponteiro que queremos apagar. Ele vai ser uma forma de a gente armazenar, de não perder o valor anterior, o nó anterior. Agora teremos um if, e para verificar se o temp ele é diferente de null e se o valor que está armazenado é diferente de value também. Então, deixa eu só alterar aqui, né? Temp diferente de null e temp no campo data igual a value, ou seja, a gente está verificando se existe alguma coisa dentro dessa lista e se o valor da data é igual ao valor que a gente está procurando. Bom, e aqui no ponteiro que aponta para o início, a gente vai receber o temp no campo next. Ou seja, a gente vai receber o próximo valor para o início. Em seguida, a gente vai liberar o espaço de temp dessa variável temporária. E retornaremos, ou seja, vamos encerrar a função aqui.
Agora a ideia é, a gente verifica se o nó a ser removido é o primeiro dentro desse if. Se o nó a ser removido não é o primeiro, a gente entra nesse while aqui, onde ele vai procurar o nó a ser removido. Então a gente vai ter um temp verificar se o tempo é diferente de null e verificar se o temp no campo data é diferente do valor. Bom, a ideia é, a gente vai estar fazendo uma interação e enquanto o tempo vai ser diferente de null, ou seja, enquanto esse nó existir e o valor nesse campo desse nó for diferente de valor, a gente vai estar executando até encontrar. Então a ideia aqui, a gente encontra o próximo nó. O nó que a gente quer ser removido. E para isso acontecer e esse while não ficar new loop, a ideia é que a gente altere os valores tanto de prev quanto de temp para chegar no valor de deleção. Então prev vai receber o temp, porque isso aí vai receber o nó anterior, e o temp vai receber o temp no campo next. E a partir disso, a gente vai conseguir ir pulando de um nó para o outro nó seguinte. Após isso, fazemos uma verificação para ver se o valor não foi encontrado, ou seja, temp. Se temp igual a null, return. Pronto, então assim, vai encerrar a função. A ideia é que a gente vai ter que remover o nó. Então a gente vai ter um prev next recebe o campo next. Isso, bom, o prev ele vai ser um nó, vamos supor que ele é o nó 3. O temp ele vai ser o nó 4 e o temp next vai ser o nó 5. Então a ideia é que no nó 3, o ponteiro que vai apontar para o próximo nó, que seria o 4, a gente passe a apontar para o nó 5. Então quando a gente estiver percorrendo essa lista, ele vai pular do nó 3 para o nó 5. E assim a gente vai acabar removendo o nó 4. E a ideia é justamente essa, desse prev next recebe temp next. Após isso, a gente vai liberar a memória que foi armazenada no voo que a gente vai remover, que vai ser o temp. Após a inclusão dessa função, podemos fazer a função de busca. Então, ele vai retornar um ponteiro. Podemos chamar essa função de search vai receber um ponteiro, que vai ser o primeiro nó dessa lista, e o valor que estamos buscando. Bom, e aqui a gente vai ter um ponteiro temporário apontando pro primeiro nó. Então vamos ter node temp recebendo head. Vamos ter um while com a condição temp diferente de null. Ou seja, enquanto o temp for diferente de null, enquanto a gente tiver esse nó, vai estar executando. Ele está dentro desse while. No caso, será uma condição que verifica se o valor dentro do dado desse nó é o valor que a gente está buscando. Então vai ser um if temp data igual value. Aí, caso isso aconteça, a gente vai retornar o temp, ou seja, a gente encontrou o nó, que tem o valor que estamos buscando. Caso isso não aconteça de primeira, a gente vai atribuir um novo valor a temp, vai ser o próximo nó.
E a ideia é que caso a gente não encontre esse temp, a gente vai retornar null. Bom, o que foi mesmo? Return next value. Eu botei 2 pontos. Bom, após isso terminamos a função search e vamos para a função que vai printar essa lista. Então ela vai ter um retorno tipo void, não vai retornar nada. Vai ser um print list e vamos receber um ponteiro que aponta para o início, para o primeiro nó. A ideia é que a gente cria um ponteiro temporário para apontar para o primeiro nó. Então vai ser node temp que vai receber head. Teremos um while em que ele vai percorrer esse temp e dentro desse while vamos ter um print para printar cada um desses valores da lista. Então, while temp diferente de null. Vamos ter um printf para printar os valores. E como é do tipo inteiro, vamos ser porcentagem D. E além disso, podemos colocar esse string para ficar um negócio mais legível. O valor que a gente vai printar é o valor que está em data, ou seja, os valores de cada um desses nós. Então esse temp fica no campo data. No temp, a gente vai receber o campo próximo, ou seja, para ficar fazendo essas interações. E por fim, a gente vai printar o valor null, para especificar que acabou a lista. Então, barra n, para ter uma quebra de linha. E a função de printar é essa. E para finalizar, vamos ter a função main, em que ela vai executar as outras funções. Então vai ser o int main, onde vamos ter um ponteiro, que vai apontar para null inicialmente. Vai ser head null. E podemos chamar a função insert at begin e podemos mandar o endereço desse head. E, bom, por exemplo, podemos inserir o valor 10. Podemos chamar uma outra função que insere no final e podemos mandar o endereço desse ponteiro que criamos e inserir o valor 20. Podemos inserir um outro valor no final, e podemos usar o insert at end, e vamos mandar o endereço da head, e vamos inserir, por exemplo, o valor 30. Em seguida, a gente pode usar uma outra função da let by value e mandar o endereço da head e apagar o valor 30, por exemplo. Após isso, a gente pode printar novamente essa lista para mostrar a lista após a deleção. Então, podemos mandar head para a função que printa e podemos fazer uma busca pelo valor 30 para usar a função de search. Então, podemos ter um ponteiro, vai ser o nome chamado de found, e vamos usar a função search. Podemos enviar o head por parâmetro e o 30. E em seguida, vamos fazer a verificação,
Ou seja, a gente vai verificar se foi encontrado esse valor 30. Podemos colocar dentro do if aqui, found. E caso seja encontrado, vai considerar esse if verdadeiro e vai entrar dentro do if. E aí podemos printar valor, valor, no caso podemos usar o %d para especificar tal valor. Vamos dizer valor encontrado, quebra de linha. E o valor que a gente vai colocar aqui é o que vai estar no found, no campo data. Depois teremos um else, que é caso não tenha encontrado. Aí mandaremos um print indicando que o valor não foi encontrado. Valor não encontrado. Por fim, podemos dar um return 0, padrão da função main, e podemos executar. Vamos ver. Executado. Eu posso ainda dar um clear aqui para ficar mais. A gente não colocou o outro printf aqui. No caso, como vai ser o print da lista, vamos botar print list. Print list. E vamos colocar o head. Vamos executar normalmente para a gente identificar os três valores que foram inseridos. O 10 no início e o 20 e 30 no final. E depois a gente vai mostrar após deletar o valor 20. Executando. E a gente tem aqui 10, 20, 30 e null. Ou seja, inseriu o valor 10, inseriu o valor 20, inseriu o valor 30. E a gente vai printar isso, tá aqui. Depois a gente vai deletar o valor 20 e vai printar de novo. E aí vai mostrar a lista sem o valor 20. A ideia aqui vai fazer uma busca pelo valor 30. Caso o valor 30 seja encontrado, vai mostrar valor encontrado. Como o 30 está na lista, ele vai encontrar o 30 e vai printar o valor 30 encontrado. E é isso. Terminamos a aula hoje sobre listas e na próxima aula falaremos sobre pilhas.